Minha gente, meu boa tarde a todos. Eu estou voltando a gravar vídeos aqui nessa página, O que Penso da Conscienciologia, é a página que eu desativei depois de algum tempo, em 2013, para ficar discutindo no grupo, fazer um grupo virtual, que também se chama O que Penso da Conscienciologia. Mas agora eu quero voltar a gravar vídeos e aí por isso que eu estou ativando aqui na página, porque aí fica mais fácil de encontrar os vídeos do que no grupo, que geralmente acaba indo para a linha do tempo, acaba se misturando muito e indo lá para o final e depois a pessoa não encontra mais, porque tem um volume de postagem muito maior. Então, se você quiser acompanhar vídeos que eu quero gravar com reflexões e experiências acerca da Conscienciologia, acompanha por aqui, curte a página, que é aqui que é onde eu vou colocar minhas ideias em vídeo. E naturalmente vou compartilhar lá no grupo virtual para o pessoal discutir. Porque sem discussão a gente não cresce, né? Não troca ideias, fica fechado no nosso próprio casulo. Começando, a gente pode refletir sobre essa pergunta: o que é a conscienciologia? Embora todo mundo pareça que já sabe, mas eu acho que sempre dá para refletir sobre perguntas, por mais banais que elas sejam. E quando você vai olhar, investigar na internet, nos livros, vai dizer assim: a conscienciologia foi uma proposta de ciência, foi proposta por Valdo Vieira, enfim, se usa esse termo, uma proposta, né, de uma pesquisa científica sobre tais assuntos. Bom, se é proposta ou não, isso é secundário, porque a gente, quando vai começar uma introdução de algo, uma definição, a gente tem que falar o que é, né? Assim como quando você começa uma biografia de alguém, não vai estar escrito lá o fulano, a proposta do pai dele é que ele fosse médico. Não, a gente vai olhar no início da biografia tal o que ele realmente efetivou. É fato é que quando você vai participar de eventos da Conscienciologia e conhecer a comunidade, se envolver, são pessoas interessadas nas questões, vamos chamar assim, de espiritualistas, nas questões sobre paranormalidade, vida após a morte, a questão da lembrança de vidas passadas, hum, premonição, a influência da mente sobre a matéria, todas essas questões, vamos dizer, sobrenaturais, telepatia, visão de espíritos, interação, comunicação, os mesmos problemas que também interessam aos grupos frequentemente chamados de espiritualistas. Por isso que eu digo, são problemas espiritualistas. Então é fato, é um grupo de pessoas interessadas nesse assunto. Uh, é, isso a gente pode, vamos dizer, concordar de princípio, né? Só que a gente precisa analisar depois como que isso funciona. Normalmente, quando você se envolve, devido à tradição que foi desenvolvida por Valdo Vieira, ele tinha esse hábito de sempre achar, poxa, aquilo lá é uma besteira, sei lá, Krishnamurti é uma besteira, Buda era uma besteira, Jesus Cristo era uma besteira. Estou falando assim, as coisas que me vem na cabeça, né? Só como para dar exemplo, mas que no final das contas apenas ele é que tinha a maneira certa de definir as coisas, de dar nome às coisas, os nomes deles que eram os corretos. Ahn, a- era dele que vinha a verdade correta e os outros era secundário, era dispensável. Isso é muito importante de se ter noção. Claro que quando ele é afrontado, ou era, né? Agora está falecido. Quando ele era afrontado com esse fato, ou com esse argumento, ele se defendia, dizia, não, veja só, é tudo muito bom, religião é uma maravilha. Mas era aquele argumento da boca para fora. É, porque como prática e logo em seguida você já ia ver o desenvolvimento da ideia dele, que era assim que isso tudo era ultrapassado. É importante a gente ter a noção que a primeira obra de Conscienciologia não foram os 700 experimentos da Conscienciologia em 1994. Foi em 1991, se eu não me engano, ou 93, que junto com a fundação do IPC, o Instituto, foi lançado um glossário, que é uma publicação espiralada, né? Foi fotocopiada e distribuída para os voluntários para se estabelecer um,
um vocabulário. Nesse vocabulário, boa parte das inovações eram termos que colocavam assim, que é o termo melhor para o termo antigo, que geralmente é o termo antigo usado pelo espiritismo. E entre eles, um deles é chamar consciência, chamar espírito de consciência. Em outros vídeos eu até pretendo desenvolver isso, porque eu acho que isso é uma bela de uma armadilha, essas trocas de palavras, né? Mas isso foi dando essa ideia para os seus companheiros de que quem falasse naquelas palavras é que estava falando a coisa mais correta, que quem falasse nas outras palavras é porque era coisa ultrapassada, antiga. Então, um livro que falava de espírito, é porque é um livro ultrapassado, a religião, não tem muito valor. E claro que quem era participante ou tinha um aprendizado mais profundo sobre outras áreas espiritualistas, espiritismo, as religiões, sejam elas afrodescendentes ou de origem judaico-cristã ou de origem islâmica, percebiam que não era bem assim. Quem tinha algum conhecimento também da parapsicologia norte-americana, europeia, da metapsíquica, também percebia que não era assim, que não era que o Valdo era o grande detentor da boa nova, da revelação, mas que existia muita coisa importante a ser aprendida a partir de outros autores e outros grupos. Essas pessoas que tinham essa visão acabavam se afastando do grupo, porque o Valdo Vieira era muito intransigente em não aceitar ideias contrárias e não que não aceitasse e expulsasse a pessoa, mas a pessoa ia se ver na geladeira, ninguém ia ter interesse por que ela falava, e essa tradição foi se mantendo, né? Eu fui professor e orientador do IPC, depois da Assinvexis, desde 2001 eu fui professor orientador e eu vi por várias ocasiões que um professor em treinamento, por exemplo, queria falar um pouco sobre um outro autor de viagem astral e trazer exemplos que não fosse ligado à conscienciologia. E os professores orientadores, a tendência era dizer, olha, isso vai estourar o tempo, não é bom, esse cara é confuso, esse cara... Mas assim, sem um critério muito justo de avaliação, mas basicamente a avaliação era assim, se você está trazendo conhecimento de outros grupos, você vai evocar... Né? Geralmente não se tem muito argumento bom para contrapor, mas aí se diz que vai evocar os guias cegos, né, os espíritos mais desorientados daquele grupo, não é bom, vai evocar. Ou então se pega uma coisa histórica, assim, né? Como que você vai falar, sei lá, de algo da religião tal, se lá no século VIII, lá na Sibéria, representantes daquela religião mataram outros representantes, então vai evocar tudo. Então se dá um jeito com argumentações, algumas melhores, outras piores, de dizer não venha com isso, siga o manual do professor, que é um manual baseado nos livros do Valdo Vieira, siga esse manual, você tem um tempo a cumprir, né? Senão vai estourar o tempo e realmente é puxado, a pessoa tem que ir mostrando ali e apresente no começo o paradigma consciencial e é isso que acaba prevalecendo, né? Então, os alunos que entram, eles acabam não percebendo isso. E como eu também, um dia fui um aluno que entra, a gente não percebe, vai tomando aquilo como natural e vai replicando aquilo, né? E então, se entra no grupo, se começa a participar e se recebe todo aquele carinho, aquele afeto das pessoas que dizem, poxa, que bom, mais uma pessoa que acredita em vida após a morte. Basicamente é isso, né? Intimamente, como a espiritualidade ainda é uma coisa que sofre um certo preconceito, né, se tem hoje em dia um pouco mais de abertura, de tolerância, mas não é uma coisa que você vai conseguir discutir em outras instituições oficiais, né? Muito abertamente. Não tem espaço, né? É aquela coisa que está na boca de todo mundo, mas ele não tem espaços mais privilegiados na sociedade.
Então, quando se entra mais alguém que acredita nisso, nossa, que beleza, né? E além do mais, instintivamente a gente pensa, pô, que bom, tomara que eles se tornem voluntário, que aí vai compartilhar um pouco desse trabalho comigo, que é um trabalho pesado, tem que fazer um monte de coisa aqui, colar cartaz, então mais um para talvez trabalhar com a gente. Então se recebe os novos integrantes com muito carinho, só que tem essa tradição por trás de desmerecer outras linhas de conhecimento. Se não é um desmerecimento aberto, é o simples ato de ignorar e, e abandonar, deixar como secundário, deixar como desnecessário, né? Dispensável. E aí a pessoa vai entrando numa linha de montagem onde ela circula entre pessoas, só entre pares, né? Entre pessoas que têm aquela mesma formação cultural, aquelas mesmas posições, e as pessoas acabam não depois questionando e refletindo com outros olhos sobre as suas ideias. Então isso é improdutivo, é estagnante e tem um potencial perigoso, porque a pessoa assim que ela chega já dentro de um paradigma um pouco excluído da sociedade. Talvez ela tenha até sofrido discriminação da família ou de algum local por expressar essas ideias ou por ter vivências nesse sentido. Aí ela chega com uma autoestima um pouco fragilizada, aí ela vê um grupo todo que vai acolhê-la. Ela se sente, então, enfim, que eu encontrei um grupo de proteção, um grupo de pertencimento. Aí, quando ela vê ideias que de fato são construtivas, são ideias que podem ajudá-la a ter um maior desenvolvimento humano, só que são ideias que diferem da do grupo, o grupo já tem o hábito de tomar aquilo como uma ameaça, porque, poxa, a gente está vendendo nossas ideias assim, vai ter que mudar tudo agora, as hierarquias que são formadas em cima dessa ideia vão começar a ver suas fragilidades também. Então é muito ameaçador, porque o grupo está muito engessado naquela forma de ser, né? Não é um grupo com muita maleabilidade, então essas ideias são vistas como ataques. Então é muito comum, quando você fala sobre conscienciologia mostrando alguma discordância, se você começa a ter um pouquinho de visibilidade, vem gente te atacar. Geralmente não são os representantes, os mais experientes, porque eles não... pode até... Bom, enfim, por talvez vários motivos, mas eles também não seriam ingênuos assim, de se expor com essa maneira agressiva. Embora eles também não fazem muito para coibir, então sempre vem aquela ovelha desgarrada lá do grupo, vem xingar você com argumentos bem tortuosos. E assim, invariavelmente, quando você convida elas para um debate, alguma coisa, elas fogem pela tangente, né? Mas isso mostra como que um grupo que ele vai construindo uma cultura muito homogênea e muito sensível a diferenças, ele pode se tornar também agressivo. Então, dessas coisas que eu sinto a necessidade de refletir, né, aqui no canal, traga suas questões, suas dúvidas, suas vivências, mas eu acho isso importante da gente não deixar isso passar em branco, porque muita gente está entrando e pode entrar ingenuamente nisso, pode se arrepender depois de entrar de cabeça, de corpo e alma e depois acabar sofrendo algum tipo de retaliação por pensar diferente, ou de exclusão, ou de ostracismo, perder seus amigos que ela fez lá porque eles vão parar de falar com ela. Todas essas vivências eu tenho coordenado, né, um grupo virtual há pelo menos uns 5 anos já, se não me falha a memória, são 4 anos e meio. E a gente vê vivências nesse sentido, né? Se não fosse assim, eu estaria também falando no vazio desde aquele tempo. Não é verdade. Então a ideia é estar discutindo sobre essas várias coisas. Bom, desculpem ter me delongado, os próximos vídeos pretendo que sejam mais curtos, mais breves, mas eu queria contextualizar um pouco a iniciativa de começar a abrir esse canal de novo.